Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor e eu vou falar um pouquinho sobre a NR19, como trabalho referente à disciplina de segurança do trabalho. Essa NR, ela vai falar um pouco sobre os explosivos, tanto na sua armazenagem, quanto no seu transporte, quanto a sua produção, dentre outros pontinhos que vamos ver durante essa apresentação. Então, a NR19, ela vai começar com o objetivo de estabelecer alguns requisitos de medidas de prevenção para garantir que as condições de trabalho e a saúde dos trabalhadores que estão trabalhando referente aos explosivos sejam estabelecidas. E essa NR, ela vai se tratar tanto da etapa de fabricação, do manuseio, do armazenamento e do transporte de explosivos. Ou seja, ela vai abranger todas essas áreas. E essa norma ela vai se aplicar a todas as atividades que estejam relacionadas à fabricação, manuseio, armazenamento e transporte de explosivos, que é onde ela vai estar englobada, né? Então, ela vai englobar tudo isso e vai ser responsável por todas as atividades que envolvam isso. Além disso, é importante a gente ressaltar que essa segurança dos explosivos, ela não se dá somente pela NR19, ela dá também pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. Então, ela não é toda autoritária em relação a isso e a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro também estará ajudando ela para que possa garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores referente a todas as etapas e também não só dos trabalhadores, como é, da população em si, que vai estar sendo impactada por esses explosivos. Mas, assim, primeiramente, o que é um explosivo, né? O explosivo é definido também pela NR19 como material ou substância que, quando iniciada, ou seja, quando acionada, ela não é uma substância que já vem acionada, então ela vem, assim, meio que estável e só quando acionada, ela sofre uma decomposição muito rápida em produtos mais estáveis e isso vai gerar uma grande liberação de calor e um desenvolvimento súbito de pressão. Então, o explosivo é uma substância que é estável, mas aciona algo nela para ela ficar estável e essa instabilidade irá gerar uma grande liberação de calor e vai ter uma grande pressão, por isso que explode. A fabricação de explosivos, ela somente é permitida às organizações portadoras de certificado de conformidade homologado pelo Exército Brasileiro, que foi um pouquinho que eu falei aqui, que o Exército Brasileiro vai estar, assim, também em relação a essa fiscalização. Então, quanto à fabricação, você precisa ter esse certificado, que é homologado para que você possa fabricar. Caso não tenha, você estará irregular e poderá sofrer consequências em relação a isso. E as áreas de fabricação, eles devem ter alguns requisitos mínimos para que eles possam ser controlados e fiscalizados. E também de forma que sejam seguras, né? Então, essas áreas devem ter um monitoramento eletrônico permanente, ou seja, possuir sempre câmeras de segurança para você poder monitorar as atividades, ver o que está acontecendo, saber se um trabalhador está desatento, ver as condições do trabalhador e também poder monitorar os explosivos, caso tenha alguma faísca em algum lugar, enfim, mais para monitorar mesmo e ficar por dentro do que está acontecendo. E também o terreno onde for fabricar os explosivos deve ter uma cerca adequada, ou seja, deve ter uma proteção que separe os locais de fabricação, armazenagem e administração. Isso por conta que o local de fabricação pode ser um pouquinho mais perigoso enquanto a armazenagem, já que lembre que o explosivo é um material que está estável e, quando acionado, vai sofrer uma instabilidade. Então, pode ser que no local de fabricação tenha algo que gere esse acionamento na armazenagem. E também ser diferente da administração, até porque são ambientes com propósitos diferentes e não faria sentido estar tudo no mesmo lugar, por conta da desorganização. E aqui é um exemplo como seria o monitoramento eletrônico de uma fábrica de dispositivos e que essa foto foi tirada de uma empresa é, de fabricação de explosivos, que é a Elephant Brazier. A fabricação de explosivo também se trata como devem ser os locais de explosivo, fabricação de explosivo mais a fundo. Ou seja, mais algumas norminhas que você deve seguir. Então, é necessário que eles sejam mantidos em perfeito estado de conservação, devem ser arejados, até mesmo para não ficar muito abafado e
poder gerar alguma coisa com os explosivos, devem ser construídos com paredes e tetos de material incombustível e pisos antiestáticos, devem ser dotados de equipamentos aterrados, também para que não gere nenhum um curto que possa gerar alguma centelha, alguma faísca, para não explodir tudo. Devem possuir um sistema de combate a incêndio, obviamente, né? E devem ser livres de materiais combustíveis ou inflamáveis. É proibido também no manuseio dos explosivos utilizar ferramentas que possam gerar centelha e faísca. Também é proibido fumar nesse local, usar calçados cravejados com pregos, que esses calçados são calçados que meio que tem uns tipo uns calçados de roqueiros, que tem umas pontinhas assim com pregos. Manter objetos que não são úteis e manter objetos que não são úteis atividades, até porque, se não é útil, não deve estar lá. Então, veja que os explosivos, em relação à armazenagem e ao manuseio, eles enfatizam bastante a questão de não utilizar coisas que possam gerar uma centelha. E isso é um pouco óbvio, né? Até porque estamos lidando com explosivos e qualquer coisa pode acionar uma explosão. O armazenamento de explosivos. Se agora a gente falou um pouquinho da fabricação, vamos falar um pouquinho do armazenamento. Então, como devem ser esses locais? Esses locais de armazenamento eles devem ser construídos de materiais incombustíveis e maus condutores de calor, e também com terreno firme, seco e salvo de inundações. Devem ser ventilados e possuir uma sinalização externa. E aqui está um exemplo de como seria uma armazenagem, que seria meio que um depósito, né, construído de material combustível e mau condutor de calor, ser bastante ventilado, por isso que eles geralmente são muito altos, e possuir uma sinalização externa e uma boa sinalização também interna. Além disso, armazenamento de explosivo deve considerar algumas coisinhas, como, por exemplo, as dimensões das embalagens de explosivos, a altura máxima de empilhamento, esse empilhamento vertical, como está mostrado nessa foto. Então, um em cima do outro, ele deve rever essa altura máxima. A ocupação máxima de 60% da área. Isso é justamente para que possa permitir a circulação do pessoal no interior do depósito. É porque se você encher de ocupação, não vai ter como as pessoas se movimentarem, qualquer coisa pode ser que bata em uma caixa, pode ser que bata no explosivo, enfim, pode gerar alguma coisa que você não esteja esperando. E a distância mínima de 70 centímetros entre o teto do depósito e o teto do empilhamento. Ou seja, você vê a altura máxima do empilhamento e deixa uma distância de 70 centímetros dessa altura em relação ao topo do empilhamento. Além disso, o armazenamento de explosivos ele é dado por uma fórmula, a área, né? É dado por uma fórmula. Então, a área é igual a N vezes S, sendo N o número de caixas a serem armazenadas e S a superfície ocupada por uma caixa em metros quadrados, ou seja, a superfície está numa forma de área, é, dividido por 0,6, que é justamente 60% da ocupação máxima, vezes o número de caixas que serão empilhadas verticalmente, que, como falei, é em relação a essa altura máxima aqui. Então, assim você vai conseguir dimensionar a altura, a área interna em metros quadrados do local de armazenamento. O armazenamento de explosivos também, ele leva em consideração que não deve ser armazenado, não deve não, é proibido ser armazenado explosivos em o mesmo depósito de explosivos. Ou seja, no mesmo depósito, o indicado é que você armazene apenas explosivos e não armazene junto com eles os acessórios iniciadores, até porque pode iniciar o explosivo. Não armazene com pólvoras, que também podem gerar alguma fagulha, alguma centelha. E também não armazenar com fogos de artifício ou outros artefatos pirotécnicos. Ou seja, não armazenar com outras coisas que possam também explodir. Então, deve ser uma coisa mais individual e mais separada esse armazenamento. E os explosivos de diferentes organizações podem ser armazenados no mesmo depósito explosivo, desde que, nessa parte, a norma vai trazer um pouquinho dessa abertura, que normalmente não deveria ser armazenado explosivo de diferentes organizações, até porque pode estar tratando de materiais diferentes e não sabe se também as organizações são ambas confiáveis, mas tendo em vista que sejam,
os produtos devem estar visivelmente separados e identificados, ou seja, não está na mesma caixa, não está junto. As movimentações de entrada e saída devem ser individualizadas, ou seja, cada organização irá controlar os seus explosivos em relação à entrada e à saída. E também devem atender às regras de segurança de armazenagem previstas nessa norma, que é justamente a questão desses pontos, da altura máxima do depósito, do armazenamento, também em relação a não armazenar com acessórios iniciadores, com pólvora, e quaisquer outros artifícios ou artigos pirotécnicos. Agora, um pouquinho quanto ao transporte. O transporte desses explosivos, ele é regido por três normas diferentes. Primeiramente, a norma da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. E essa quem irá regir qual transporte? O transporte de explosivos rodoviário. No segundo lugar, a norma da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, ANTAQ, que esse vai regir o transporte de explosivos por via marítima, fluvial ou lacustre. E o terceiro, as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que vai regir o transporte de explosivos por via aérea. Ou seja, o transporte de explosivos é regido pelas normas do tipo de transporte que vai ocorrer, de natureza, seja terrestre, aquária ou aérea. Também o transporte de explosivos, ele é necessário que tenha alguns parâmetros para que seja legalizado. Então, são parâmetros, assim, meio que intuitivos, mas que é sempre bom estar na norma, porque senão alguém pode estar furando essas coisas. Mas o primeiro é estar em uma embalagem correta. O embarque e o desembarque deve ter um profissional capacitado com a NR1. As munições explosivos iniciadores devem ser transportadas separadamente, bem parecido com a armazenagem, né? Que eles já não podem ser armazenados juntos. Então, se for transportados, também não podem ser transportados juntos. A iluminação deve ser específica para áreas classificadas. O que são áreas classificadas? São áreas que têm uma atmosfera explosiva e qualquer coisa pode gerar uma explosão. Então, a iluminação para essa área é uma iluminação com instalações elétricas protegidas para isso. Então, não pode ser iluminada com uma vela, por exemplo, já que tem uma atmosfera explosiva, se você coloca uma vela, pode ser que exploda. Com um lampião, e entre outras coisas. Então, tem que ser uma iluminação daquela área. O transporte também deve ser realizado por um veículo de carroceria fechada. Tem um exemplo agora aqui, nessa foto, como seria essa carroceria. Aqui, essa foto está tentando enfatizar mais o compartimento de segurança, que eu vou falar um pouco mais a fundo. Mas o ideal é ser uma carroceria fechada, com blindagem de aço e às vezes, revestimento de madeira. E também, o veículo, ele não pode levar materiais explosivos juntos com acessórios, iniciadores, outras questões pirotécnicas, outros artifícios pirotécnicos. Porém, na norma abre um porém para isso, que é se o veículo possuir um compartimento de segurança, que é justamente um compartimento isolado da carroceria, de onde seria o restante, né, dos explosivos, ele pode sim levar esses outros materiais aqui dentro, por exemplo. Mas esse compartimento de segurança ele deve ter uma chapa de aço e o revestimento de madeira. O revestimento de madeira é justamente para que isole o material. E também o veículo deve possuir algumas questões, não só a carroceria e não só a segurança no transporte, mas o veículo também deve estar equipado com algumas coisas. Como, por exemplo, ele deve ter uma comunicação eficaz com a organização responsável pelo transporte, ou seja, deve possuir algum meio de comunicação no veículo para que seja acionada a organização para qualquer problema que possa vir ter. Deve ter um sistema de rastreamento em tempo real, por meio de GPS, para permitir saber onde está a localização. Deve ter dispositivos de intervenção remota, que permitam o controle de abertura ou bloqueio de portas, para que, enfim, não possa
gerar alguma coisa com alguém entrando, alguém saindo que não deveria. E deve ter um botão de pânico para caso seja identificado alguma coisa, o motorista possa acionar a organização responsável pelo transporte. Agora, já passando um pouquinho dessa NR, que essa NR vai tratar desses pontos, né, que eu falei, o transporte, o armazenamento e a fabricação, ela agora vem um pouquinho com outros anexos para complementar o que não foi dito todo na norma. A norma em si tem esses pontos têm umas 8 páginas e os anexos têm as demais páginas. Porém, eu vou ser mais resumido nos anexos, até por conta que eles são muito grandes e às vezes são um pouco redundantes porque a norma já falou. Mas, enfim, dito isso, no anexo 1, ele vai tratar da segurança e saúde na indústria e comércio de fogos de artifícios e outros artefatos pirotécnicos. E esse anexo irá se aplicar a todos os estabelecimentos de fabricação, armazenamento e comercialização de fogos de artifícios e outros artefatos. Então, se a norma começou falando de como deveria se portar a organização em relação ao controle, ao registro do artigo, aqui já vai falar um pouquinho mais de como a organização deve se portar para ela mesma, para os funcionários, para a saúde, para a segurança dentro da própria organização, enquadrando os fogos, né, os explosivos, mas não enfatizando apenas eles. Então, primeiramente, né, como a gente está falando de fogos de artifícios e outros artefatos, que meio que são explosivos, a norma o anexo ele classifica o que são esses fogos de artifício, que são artigos pirotécnicos preparados para transmitir uma inflamação com a finalidade de produzir luz, ruído, fumaça ou outros efeitos visuais, sonoros normalmente empregados para entretenimento. Então, só fazendo a correção, né? Que eu falei, acabei falando que aqui também falaria dos explosivos, mas vai falar mais dos fogos de artifício e outros artefatos. Então, é essa comercialização, fabricação desses fogos. Então, no anexo 1, já fala um pouco sobre a instalação de como deve ser mantida o comércio. E o comércio, a instalação desse comércio deve ser mantida em um terreno livre, com vegetação rasteira, com 20 metros de largura em torno do local, ou seja, em 20 metros, como se fosse no raio do local, deve ter essa vegetação rasteira o terreno deve ser livre. Então, ou seja, não tem nada nas suas proximidades, seja casa, seja prédio, até porque isso pode ter risco de explosão, e caso tenha, deve ser controlado só no local. As vias de transporte desses locais devem ter no mínimo 1,20 m de largura e serem sinalizadas. E nos pavilhões de fabricação devem ter placas sinalizando a quantidade de trabalhadores que está trabalhando naquele pavilhão, deve estar sinalizando o pavilhão, ou seja, o nome do pavilhão, que ele é responsável, qual produto está fazendo, o nome do encarregado e a quantidade de explosivos que serão fabricados naquele local, a quantidade máxima. Essas organizações também devem ter a fiscalização de todos os produtos fabricados. E essa fiscalização deve ser anexada a alguns dados, ou seja, deve ter um responsável técnico fazendo essa vistoria de vez em quando, colocando o nome do produto, sinônimos e códigos daquele produto na organização, porque se colocar só o nome, pode ser que pessoas não conheçam só por aquele nome, possam conhecer por outros nomes. Deve ser dito, especificado a categoria do produto, ou seja, matéria-prima, se é um produto intermediário, se é um produto final, se é um resíduo. A composição química também do produto deve estar presente e o local de armazenamento, onde está sendo armazenado aquele produto. As organizações também devem ter um plano de combate a incêndio muito rígido e, preferencialmente, devem possuir uma CIPA, que é justamente esse conselho que vai estar vendo a relação da saúde e segurança do trabalhador. Porém, caso não possua CIPA, é necessário que a organização indique uma comissão para fazer essa inspeção, que seria meio que a CIPA que faria. Então, se não tem que ter algo que possa fazer. Então, não está na norma que não tenha nada que faça inspeção. Então, deve ter, sim, essa inspeção regular. E essa inspeção deve possuir apenas, ao menos um trabalhador do setor de produção e o responsável técnico.
E as organizações também devem implantar um sistema de coleta de lixo e incentivar o descarte seguro de produtos impróprios de utilização, para também não ficar trabalhando com materiais vencidos, trabalhando com materiais ruins. Então, caso você esteja trabalhando com algum material que seja impróprio à utilização, meio que a organização deve ter um sistema de coleta de lixo para coletar esse descarte. E o anexo 2, que já é o anexo que termina o anexo 1, né? O anexo 2 ele vai complementar tanto a norma quanto o anexo 1, em relação à tabela de quantidades de distâncias. Que é justamente para saber as distâncias que devem ficar, por exemplo, os explosivos entre o local de fabricação de explosivos entre uma rodovia, entre uma ferrovia e entre outros pontos que eu vou mostrar. Então, na tabela 1, ela vai mostrar, por exemplo, o peso líquido em quilogramas do produto de ser armazenado e vai classificar a distância para ele ser armazenado. Esse anexo, essa tabela, ele vai trabalhar com esses produtos, ou seja, baixos explosivos, pólvoras químicas, produtos químicos quando só há risco de fogo, artifícios pirotécnicos que não possuam grandes riscos. Ou seja, é uma tabela mais para, para produtos que possuem baixo perigo. Não, um baixo perigo comparado aos outros, né? Porque o perigo é muito alto. Então, ela vai falar de 0 até 450 quilos, deve ter uma distância mínima em metro, de edifícios habitados de 25 metros, de ferrovias de 25 metros, de rodovias de 25 metros, e entre outros depósitos e oficinas de 15 metros. Ou seja, o local que está armazenado, está fabricando, está guardado, que possua esses materiais, deve ter essa distância mínima entre esses pontos, sendo de 0 a 450 quilos. Essa tabela ela rege o peso até o máximo de 226 mil quilogramas, que é um peso bastante grande. E nesse caso, deve ter uma distância mínima de 180 metros de edifícios habitados, 180 metros de ferrovias, 180 metros de rodovias e 120 metros entre depósitos e oficinas. Já a tabela 2, ela vai tratar mais de iniciadores explosivos, que devem ser também separados dos outros artifícios, né? Ela vai falar de 0 quilos até 9 mil quilos, que seria o máximo de quantidade de iniciadores explosivos que poderiam ficar naquele local. Lembra que o iniciador é menos pesado que o explosivo, então 9 mil quilos já é muita coisa. E aqui, ó, por exemplo, tem uma distância mínima de 530 metros, sendo que 226 mil quilos de explosivos, a distância era só de 180 metros. 530 metros, 320 de ferrovias, 160 de rodovias e 90 metros entre depósitos e oficinas. A tabela 3 é uma tabela maior e ela vai até o peso de 43 mil quilos, e ela vai servir para artifícios mais perigosos. Então, são produtos químicos que possuem mais risco do que o risco de fogo, como a tabela 1, explosivos de ruptura e artifícios pirotécnicos de grande risco. Então, assim, por exemplo, de 0 a 20 quilos desses materiais, a distância é de 90 metros em edifícios, 15, 30 e 20. Se a gente for olhar na tabela 1, 450 quilos desses, a distância era 25, 25, 25, 15. 25 edifícios habilitados. Aqui já são 90. Em 3 mil quilos, já são 470 metros. E na tabela 1, o máximo era 180, 226 mil quilos. Para você ver a diferença entre esses artifícios, a periculosidade desse artifício e dos outros. A tabela ela vai até o 43 mil quilos, se eu não me engano. Aliás, 113 mil quilos, uma correção, né? E a distância é de 660 metros de edifícios, 380 de rodovias, 780 de ferrovias e 410 entre outros depósitos. Então, dá para ver o quanto é perigoso esses materiais. E a tabela 4, ela vai até os 113 mil quilos, que também é o mesmo que a tabela 3.
ela trata de artifícios pirotécnicos de perigos de fogo, então esses são os mais perigosos mesmo. E aqui já outra escala totalmente diferente, que, por exemplo, na tabela 3, o máximo 113 mil quilos, era 660 metros de edifícios habitados, já esse é 1.076. Então, é uma diferença muito grande e podemos ver o quanto eles são perigosos. No anexo 2 também vai falar uma classificação de grupos para saber a compatibilidade de armazenamento entre esses grupos. Por exemplo, o grupo A é uma substância explosiva primária, os iniciadores, enquanto o grupo B é um artigo contendo uma substância explosiva. Se a gente for ver aqui, essa segunda tabela, o grupo A ela não é compatível com o grupo B. Onde tem o X é combinações incompatíveis, ou seja, produtos que não devem ser transportados ou armazenados em uma mesma unidade. E lembra que, pronto, o A são os inicializadores. Então, os iniciadores, eles não podem ser transportados com nenhum outro grupo, que é justamente o que falou, transportados e armazenados, justamente o que eu tinha falado anteriormente. E assim você pode ir vendo, em relação aos outros grupos, vendo o grupo e olhando a tabela. Como minha apresentação já está um pouco longa, eu não vou me atender a isso. E, então, por enquanto, é só. Eu agradeço a atenção até aqui e espero que eu tenha conseguido explicar o suficiente para entender a NR19. Obrigado.